Sobre a questão da criatividade, né, e o dinheiro e tudo mais, é interessante você falar isso, né, porque a energia criativa, ela também é a energia da criatividade do dinheiro, né, e a energia do dinheiro, o fluxo, ele é a mesma coisa do fluxo criativo, na verdade, né. Então, quando a gente fala de criação de dinheiro, de realidade, de abundância, a gente fala da mesma energia, né, que é a energia criativa, porque você está criando, co-criando e tal. Então, eu acredito muito que quando a gente trava, é quando a gente entra nesse lugar muito mental, de medo, né, de escassez, de não confiança. E a abundância, ela tá nesse fluxo natural da vida. É claro que a gente não vai sair gastando loucamente, tipo, ai, a vida vai me recompensar. Mas é um lugar de total confiança de que o dinheiro vai chegar, né? De abertura. Então é um lugar de confiança com abertura ao mesmo tempo que ação. Né, ação condizente com aquilo que a gente quer fazer. Então, por exemplo, uma coisa interessante, vamos supor, preciso encher o workshop, então eu preciso enviar mensagem, né? Por mais, mas fulano não vai, fulano não sei, não importa, eu tô colocando a energia da ação, né? Eu tô colocando a energia da minha parte, o que eu posso fazer está sendo feito. Agora eu tô aberta para o universo trazer, né? Então, quando a gente está trabalhando com algo que não é só para nós, senão para um benefício maior, né? E a gente está na ação correta, que é fazendo o que precisa ser feito para o dinheiro vir, e a gente está colocando para o universo quanto de dinheiro a gente precisa, né? E o que a gente precisa não é pagar conta, a gente precisa ter dinheiro para viajar, a gente precisa ter dinheiro para se divertir, dinheiro para comer fora, né? Então, quando a gente começa a colocar intenção, começar a liberar as crenças, porque é mesmo processo de liberação de desbloqueio criativo. O que está me fazendo crer ou acreditar que eu não sou merecedora, ou que vai acabar o dinheiro, ou que tá difícil, ou que eu não consigo. O processo ele é exatamente igual ao do desbloqueio criativo, de análise de crenças, né? E aí, quando a gente vai observando essas crenças, observando padrões mentais, crenças, experiências passadas, do mesmo jeito que a gente faz com a criatividade, nos processos que a gente faz de meditação, a gente faz em relação ao dinheiro. Então, é interessante porque quando a gente começa a colocar energia e foco na cocriação de dinheiro, a gente começa a perceber inúmeros padrões que a gente tem de escassez, ou seja, crenças que nos limitam em relação à questão financeira. E aí a gente vai começar a fazer o trabalho de desbloqueio, o trabalho de acolhimento, de análise de crença, de transmutação de crença. Então, quando eu fiz, né, eu já fiz vários trabalhos de liberação de escassez, né, várias vezes, porque a gente vai aprofundando, vai trazendo para mais camadas, porque a gente vive numa sociedade que ela é capitalista e que ela implica, né, no capitalismo como a escassez. Você fala assim, não vai ter comida suficiente para o mundo inteiro, enfim, a gente trabalha, o capitalismo trabalha na escassez, né, como se uma pessoa que tem dinheiro significa que uma outra pessoa precisa ser pobre. E isso não é uma realidade quando a gente fala de universo material, quando a gente fala de abundância, quando a gente fala de criatividade, né? Hoje em dia o dinheiro ele não existe, a gente não tem o dinheiro materialmente, né? Então a gente pode cocriar o dinheiro, a gente pode entrar nesse fluxo da abundância, a gente pode entrar nesse fluxo de receber e doar, de entregar, né? Entendendo que quando a gente recebe dinheiro e quando a gente paga, a gente está influenciando outras vidas, outras pessoas, ajudando outras pessoas a cumprirem seus próprios propósitos também, né? Então a gente precisa começar a limpar as crenças de que dinheiro é sujo, de que dinheiro é feio, de que eu não sou merecedora, de que dinheiro é difícil, de que, enfim, são tantas camadas de crenças, né, que a gente escuta desde que a gente nasceu, e a gente precisa fazer o trabalho de formiguinha de começar a liberar e entender quais são os padrões que a gente está repetindo, quais os padrões que a gente está sustentando, validando, acreditando, né? E aí, qual que é o processo de validação? Observação, foco energético, meditação sobre o tema,
ação consciente sobre o tema, ou seja, o que eu vou fazer, quais são os objetivos, aonde que eu quero chegar, quanto que eu quero ganhar, quais são os projetos que eu vou fazer, quanto que eu vou cobrar cada projeto, quanto que cada pessoa vai me pagar, quanto que eu vou conseguir com isso, né? Então tem a parte material e a parte espiritual, mas a parte material, ela tem que entrar de um lugar de ação confiante, com a plena certeza de que eu tenho potencial de conseguir. E tudo que eu tiver de crença que me traga como um bloqueio, uma limitação do não conseguir, eu preciso olhar para isso e refletir. Epa, por que eu acho que eu não vou conseguir? Aonde que está a raiz disso? Né? Porque o conseguir é o correto, a abundância, o fluxo é o que tem que ser. Quando a gente está alinhado com o nosso ser, fazendo algo de bom para nós, fazendo algo de bom para o mundo, a serviço, a abundância ela é garantida. Agora, se ela não está chegando é porque a gente está bloqueado. Se a gente está bloqueado é porque tem crença limitante. Se tem crença limitante é porque a gente não está fazendo o trabalho de desbloqueio. E se a gente já sabe que existe um trabalho de desbloqueio e a gente já sabe transmutar essas crenças, a gente precisa focar no aqui e no agora, junto com a parte prática, material da ação, a parte prática, material da ação do foco energético de transmutação dessas crenças, né? E aí a gente vai elevando de patamar financeiro, porque o nosso patamar financeiro, ele acompanha o quanto a gente acredita ser merecedor e capaz de receber, né? Então, é muito interessante a gente observar as nossas falas, né? Ah, ganhar dinheiro é muito difícil. A gente repete isso ou não? Será que eu consigo? Não, eu consigo, eu quero. Faz sentido eu ganhar 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês? É isso que eu quero? Então, é aqui que eu vou trabalhar. Aí, quando eu penso que eu vou ganhar 20 mil reais por mês, o que me gera? Me gera ansiedade, medo? O que os outros vão pensar? Quais são os meus gatilhos mentais na hora que eu coloco que eu quero ganhar 10 mil reais por mês? Fazer lista. Eu penso que eu não sou merecedora, eu penso que é muito difícil fazer essa quantidade de dinheiro, eu penso que não vou ter aluno suficiente, eu penso que talvez meu marido fique chateado de eu ganhar mais do que ele, talvez tudo que vier na nossa cabeça. Eu penso que meus filhos vão querer sugar todo o meu dinheiro se eu ganhar muito dinheiro e não vai sobrar nada para mim. Porque tudo isso é padrão inconsciente. A gente não reflete sobre isso, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso, entender por que a gente não se sente merecedora. Tudo isso são crenças, experiências passadas que a gente pode transformar, transmutar. Como? Através da meditação, através da arte, através da ação consciente. Então, o lance é que a gente vai ter que passar por esses momentos para rever as crenças que ainda estão lá, né? Porque a gente vai fazendo o processo cíclico de voltar de novo para uma situação e, ao mesmo tempo, o processo cíclico de renascer para um novo projeto, né? Por mais que você já tem um histórico de ter renascido várias vezes. Agora é um novo projeto, é um novo momento, né? Então, você já tem toda essa confiança, toda essa carga de que vai dar certo, mas é um novo broto, né? É uma nova plantação. Então, a gente tem que ter também essa compaixão com esse processo e relembrar dessa confiança de que vai dar certo, mas existe um tempo de maturação, né, das pessoas te conhecerem, das pessoas conhecerem seu trabalho, enfim, de ser um novo projeto, ter uma nova gestação, né, no fim das contas. E agora é sustentar, né, os objetivos, assim, começar a tudo que aparecer como empecilho para esses objetivos, trazer para o coração e fazer esse processo. Nem que seja 5 minutos no dia, você olha e fala, aconteceu isso, traz para o coração, sente essa energia expandindo e essa pedra se desmanchando. Vai imaginando essas crenças, esses bloqueios como pedras, traz para o cardíaco e imagina essa chama vermelho com dourado, limpando e aí se transformando em luz. Aí esse processo tem que fazer várias vezes com tudo que for surgindo. Pensei que não vai dar certo, já trago esse pensamento. Pensei que não consigo, já trago esse pensamento. Tudo a gente vai fazendo esse processo e ação consciente, né, que é coerente com aquilo que a gente quer e precisa, né, para fazer acontecer. Tá bom? Ó o meu que eu fiz também, você viu o que eu tô fazendo? E olha que interessante, eu fiz esse desenho, né, um dia, nem ia pintar, eu tava só brincando, sabe? E aí eu peguei e falei, vou pintar ele, né? Aí eu olhei e falei, nossa, Júlia, você gosta de se meter em umas confusão, né? Porque isso aqui vai demorar dias pra fazer. Aí eu falei, ai Deus, mas tudo bem, vamos fazer e tal. Comecei a ficar um pouco angustiada, tipo, meu Deus, vai dar muito trabalho, eu não tô com tempo, preciso fazer outras coisas e tal.
Aí foi engraçado porque hoje à tarde eu estava pintando, aí eu entrei bem no fluxo, sabe quando você só vai? E aí eu comecei a fazer pontilhismo, assim. E agora eu estava pintando e me veio que, na verdade, o pontilhismo, além dele ter dado um toque original e diferente, ele é muito mais fácil de fazer do que se eu estivesse fazendo detalhe por detalhe, realismo mesmo. Porque fica uma coisa mais divertida, sem comprometimento com o realismo, sabe? Eu falei, olha que interessante, né, essa metáfora, porque às vezes a gente fica preso numa ideia ou preso, enfim, em fazer rápido ou qualquer coisa do tipo. E aí, na hora que eu desencanei, falei, bom, é isso, vai demorar mesmo. Eu tive uma ideia que eu nem pensei em fazer mais rápido, ao contrário, achei que ia ser pior, e no fim era uma solução muito melhor, né? Então, engraçado como as coisas são, assim. E eu gostei, porque tem mais a ver comigo do que uma coisa tão rococó, assim, sabe? Achei que ficou mais autêntico. Então, tô gostando do resultado. Acho que amanhã vai, Cláudia, pelo amor de Deus.